Olá, meus amigos que estão nos assistindo nesse momento. Eu me chamo Matheus Dias Feitosa e estou aqui para iniciar para vocês um trabalho em que eu e meus amigos Edmilton Andrade e Iago Tavares estamos fazendo a respeito da ética diante do trabalho dos advogados e mediadores. Vale ressaltar aqui o conceito de ética. Qual é o conceito de ética? Ética são os preceitos que regem o comportamento das pessoas, né? Quando as pessoas elas têm ética dentro de si, elas trabalham tendo em vista o bem da sociedade, o bem do meio que ela está inserida, elas buscam a justiça, já que estamos falando de mediadores e advogados, e elas buscam, além da justiça, satisfazer os desejos do seu cliente, analisando ambas as partes, tanto a parte que ela está representando, quanto também a parte que está sendo contra ali o seu cliente, né? E quando a gente fala de ética na advocacia, nós vamos entender que várias vezes, muitos advogados, eles tratam seus clientes de forma antiética, e isso faz com que a profissão, faz com que a classe dos advogados, tanto no Brasil quanto no mundo, se torne desvalorizada, tendo em vista o mau comportamento que alguns dessa classe representam e fazem, né? A gente pode analisar, muitas vezes os clientes são enganados pelos seus advogados, muitas vezes os clientes que têm uma relação de amizade com os seus advogados tornam-se vítimas dos seus próprios defensores. Isso não pode acontecer. Nós sabemos que o advogado ele tem que seguir um preceito ético, e esse preceito ético diz respeito à responsabilidade que ele tem como advogado, como representativo daquele cliente, como representante daquele cliente. Além disso, também os mediadores têm seus preceitos éticos para poder atuar na área com que fazem. Não adianta um mediador estar atuando na área se ele tem parcialidade. O mediador ele tem que ser imparcial. Então, quando nós falamos sobre ética e antiética nestes dois preceitos, nestas duas profissões, nós vamos ver que são boas atitudes. Nós vamos ver que a ética são boas atitudes que visam a justiça, que visam o bem de ambas as partes, certo? Então, eu deixo agora que o aprofundamento venha por intermédio dos meus amigos. Eles vão falar mais um pouquinho sobre princípios e sobre as partes gerais e finais deste trabalho. Me chamo Iago Tavares. Dando continuidade às palavras do meu colega Matheus, o mediador ele tem uns princípios fundamentais a ser seguido, né? Ele pautará a conduta com alguns principais princípios. Temos aí a imparcialidade, a credibilidade, a competência, a confidencialidade, a diligência, certo? A imparcialidade, gente, já deixa claro que ele tem que ser imparcial, não tem que ter nada pessoal entre ele e as partes, não tem que ter preconceitos, de uma forma clara, não tem que ter os valores pessoais dentro desse processo, certo? Tem que ter a credibilidade também, tem que ter essa credibilidade entre as partes, ele tem que ser independente, franco, coerente, certo? Temos a competência, tem que ser o que tem que ser um mediador, né? Essa ética do mediador, do advogado mediador, ele tem que ter, diante desse princípio da competência, tem que ter uma certa competência. Não tem só que aceitar essa proposta por aceitar, né? Tem que ser competente para estar nesse desafio, certo? E um dos principais também é a confidencialidade, né? Tudo que acontece na mediação tem que ser confidencial. Os fatos, as propostas, tudo tem que ser sigiloso, né? O conteúdo que passa na mão do mediador, certo? Temos também a diligência, né? Que é o quê? Nada mais é que a prudência dentro desse processo. Tem que assegurar a qualidade do processo e segurar principalmente esses princípios fundamentais, certo? Olá pessoal, tudo bom? Me chamo Edmilton Andrade,
e eu vou finalizar o assunto sobre a ética entre o mediador e o advogado. Pegando o gancho das palavras do nosso amigo Iago sobre os princípios na mediação e os princípios que um advogado rege, como a diligência, a confidencialidade, a mediação, a imparcialidade, a credibilidade, todos esses princípios fazem um conjunto em que opera a ética dentro do meio jurídico. Mas ressalvando, não só no meio jurídico, como também durante toda a sociedade, no meio da sociedade, uma vez em que o mediador e o advogado precisam ter todo esse conjunto para servir a população, a sociedade. Como sacerdote, médico, psicólogo, entre outras profissões, o sigilo é importante, na área jurídica também é importante. O advogado tem o direito de permanecer em silêncio, mesmo em depoimentos judiciais, contra seu ex-cliente, uma vez em que o mediador e o advogado em si tem que permanecer essa ética profissional. Muitos clientes não estão preparados para se deparar com advogados que, embora alguns sejam inquestionáveis em relação à ética, mas outros estão preparados. Isso vem acontecendo no dia a dia. Todos os advogados já estão passando por treinamento para se ter essa educação ética no meio da sociedade. O 19º inciso do artigo 7 da Lei 8.906 protege o advogado desse fato de proteger a fé do seu ex-cliente, uma vez em que o advogado não é obrigado a depor contra o seu ex-cliente fatos em que são confidencial. Portanto, a ética profissional é um conjunto de regras e princípios que determinam a conduta do profissional em determinada função. Falamos do advogado e mediador mediante a área jurídica, mediante a sociedade. Pessoal, muito obrigado por nos assistirem até aqui. Meus agradecimentos em nome da turma de Direito do 4º ano, do 8º período noturno, da instituição Unibalsas, e que todos vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo.